Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no Festival Eco Subterrâneo, realizado pelo Sensorial Centro de Cultura e pelo Andar de Baixo, com recursos da Lei Aldir Blanc no âmbito do Estado de Minas Gerais. Eu sou Jana Linhares, sou cantora, compositora, diretora, produtora executiva, estou no fazer da arte há bastante tempo, tenho 2 discos lançados, alguns singles, uma carreira já consolidada fora do Brasil, no caminho aqui no Brasil. E hoje a gente vai conversar sobre o fazer da arte, o fazer da música principalmente, nessa periferia do mundo em que nos encontramos, que é a América Latina. E para isso eu vou chamar algumas pessoas para essa roda gostosa aqui no dia de hoje. Vou começar chamando uma cantora e compositora incrível, que já há 20 anos atua cantando, compondo, tem uma carreira estabelecida na Europa, morou muito tempo na Espanha, lançou seu primeiro disco em 2011, ano passado lançou o segundo disco, com a participação mais que especial de Ney Matogrosso, e ela tem uma cereja no bolo, que ela fez a preparação vocal do filme A Pele que Habito. Vou chamar aqui para falar para a gente um pouco disso, Fernanda Cabral. Olá, Oi, Jana. Fernanda. Tudo bem? Tudo ótimo, um prazer. Muito obrigada por esse convite. É um prazer enorme estar nessa roda internacional, né, reunindo pessoas tão incríveis. Então, se eu posso me apresentar, você já me apresentou. Basicamente é isso, eu trabalho há mais de 20 anos com música, sou atriz também, fui muito nova para a Espanha fazer uma pós-graduação em teatro, em cinema, e trabalho com muitas artes, né? Teatro, dança, música, faço parte de um grupo de teatro para bebês, que está há 20 anos na Espanha, no mundo e no Brasil também. Que legal, teatro para bebê, Teatro para bebês. Interessantíssimo. Tem um projeto que se chama Música nas Incubadoras, que é um projeto em hospitais, que eu comecei no hospital em Leiria, em Portugal, em Madrid, e aqui no Brasil, que é um trabalho de música para mães e bebês prematuros, um trabalho que eu me orgulho muito de fazer, junto à minha carreira de cantora, compositora, né, e atriz. E é isso, basicamente, o fio condutor dessas, né, múltiplas disciplinas aí que eu trabalho, e sempre foi a música, né? A música é o lugar de encontro. Sem a música, eu acho que fica tudo um pouco sem sentido, né? Então, estar aqui falando com vocês sobre música, né? Como leitmotiv mesmo de um encontro, é um grande prazer, e falar sobre o nosso fazer, né? O mercado, de que forma a gente se vira nesse mundo, né? Fazendo arte, que sempre é um grande desafio, mas ao mesmo tempo é um motor, né, muito grande, porque nesse momento, mais do que nunca, a gente sabe que sem a arte a gente nem respira, né, literalmente. A arte é essencial para a vida, né? A arte é uma janela que permite que a gente passe por esses momentos tão desafiadores com mais leveza, né? Exatamente, a gente precisa, e é bonito também falar, né, de cada um do seu lugar, porque esse momento fez com que cada um tivesse no seu lugar, né? E refletir sobre a nossa aldeia, o mundo, né? E um mundo de encontros, né? É muito bonito. E é bonito poder escutar cada um da sua aldeia. Então, fico feliz de estar escutando vocês, de fazer parte desse encontro, e com certeza vai ser uma linda conversa. Delícia. E eu vou chamar também agora para se juntar a gente. Ele, que é nascido no Chile, no final da década de 50, filho de um diplomata brasileiro, de uma mãe chilena, morou na Itália, no Japão, no Brasil, e regressou aos 20 anos para o Chile, quando entrou para uma banda chamada Congresso, lançou 2 discos com eles, veio para o Brasil, mergulhou na cultura brasileira, no universo dos instrumentos tradicionais brasileiros de percussão,
e quando voltou ao Chile, em 89, começou sua carreira solo, lançando seu primeiro disco. O grande boom veio mesmo em 97, no disco Transformación, e hoje ele é um grande ícone da música chilena, Joe Vasconcelos. Tudo bom? Olá, Joe, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Você aí. Olha, primeiro que nada, muito obrigado por esse convite. É sempre bom fazer contato com o Brasil, eu diria que o Brasil é meu pai, o Chile é minha mãe, mas para mim, em todos os momentos assim de dúvida na vida, sempre eu posso recorrer ao Brasil, à música brasileira e agradecer a vida que me deu essa experiência para eu poder desenvolver a minha música, que veio no momento preciso quando eu cheguei. O Chile estava entrando no processo democrático, e, entre aspas também, mas processo democrático. Então eu vim com minha música que tinha uma base brasileira, naturalmente, pelos anos de trabalho, sempre uma música basada na percussão, que veio no momento preciso em que o Chile estava se entendendo depois de uma ditadura de muitos anos. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tocou nesse momento era falar de sensualidade, falar de mexer o corpo, sabe, de soltar um pouquinho a poeira que já estava pegada, né? Então era um momento difícil, porque, por exemplo, as pessoas, a gente estava acostumado ao toque de recolher, que era às 2 horas da manhã. Então, quando a gente começou a tocar, as pessoas saíam para ver o show às 2h30 da manhã. Então a gente tocava essas horas e, naturalmente, era tocar para zumbi, né? Era um negócio assim, Walking Dead naquela hora. Mas uma das características foi que o nosso público, sem nós sermos galãs de novela nem nada, mas nós começamos a trazer um público feminino muito grande, que durante muito tempo não tinha um espaço para poder... As mulheres não tinham espaço para poder ir dançar sozinhas, sem que tivesse um galinha em cima, né? Então, isso começou a gerar um carinho por parte do público e começou a chamar a atenção. E foi um trabalho bastante underground naquele momento, porque ninguém sabia muito bem para onde estava indo, não tinha a música nacional, ainda tinha muito pudor, as rádios tinham muito pudor para tocar música nacional, mas foi um caminho interessante, porque era a sensação de que eu estava fazendo alguma coisa no lugar onde precisava de que fossem feitas coisas, sabe? Era o momento de que era o momento para você apostar uma carta. E como eu não sabia muito bem minha música por onde ia, para mim foi um experimento que acabou dando certo. Foi um momento da minha vida que, depois de ter morado tanto tempo no Brasil, viajado para a Europa, Estados Unidos, aí, por ser filho de diplomata, eu viajei por tantos lugares que chegou um momento da minha vida que eu precisava dizer: eu sou de algum lugar, da onde é que eu sou? E depois da experiência que eu tive com o Grupo Congresso, que eu fiz umas músicas que ficaram no inconsciente coletivo do Chile, então isso facilitou a minha chegada, de alguma maneira, muito humildemente, mas que eu pudesse voltar a ter um espaço no rádio, humilde, as rádios alternativas, né? Mas é isso aí, mais ou menos é isso aí a minha história. Depois eu conto mais. E interessante você falar, né, do momento que você chegou no Chile, da coisa da mulher indo para a rua, começando a se descobrir, e como a gente hoje vive questões um pouco similares, né, de um tempo atrás, como a gente regrediu aqui no Brasil, então. Mas vamos guardar isso para quando as mulheres estiverem de volta aqui na roda. Vamos lá. Para a gente falar da arte feminina também. Pois não, claro. Então, vou chamar aqui também para se juntar a nós a argentina, nascida em La Plata, que há mais de 20 anos atua como cantora, compositora, multi-instrumentista, arranjadora, e já rodou com diversos artistas argentinos, como Iusa, como Mono Fontana, André Marques. Hoje ela integra um coletivo de músicos do Japão e da Coreia do Sul. Olha que mistura interessante. E ela lançou o seu primeiro disco no ano passado, em plena pandemia. Vem cá, Mariel, vem contar para a gente um pouquinho a sua história.
Você está sem áudio, tá fechado o seu áudio. Alô, bueno, bom, encantada, estou muito feliz de poder falar aqui em portunhol. Vou tentar falar bem para a gente. Bueno, a minha música, eu vou tentar explicar a minha música porque eu acho que ela tem uma essência, um coração no Brasil, sabe? Eu fui muitas vezes e aprendi muito, toquei muitas vezes com músicos do Brasil, eu amo o Brasil e também essa coisa de mulher e de música latino-americana. Para meu trabalho é muito importante. Mi trabajo musical tiene que ver, se llama Viva, Destino del Canto, es un nome do meu CD, o nome do meu CD é Viva, que fala da mulher, que ela está viva. É muito contemporâneo, assim, porque é uma matemática que atraviesa muito a realidade de Latinoamérica e de la mujer e da mulher. E bueno, eu fui fazer uma viagem no Japão e na Coreia, músicos. Eu fiz um projeto também com mulheres de lá. Temos um homem, que ele é percussionista também, ele e cantor, mas a banda é bem feminina. E é muito interessante, porque as mulheres tocam folclore de Japão, de Coreia, e o nosso folclore da Argentina, e fica toda uma mistura bem interessante, eu acho. Deve ser muito interessante mesmo. E a experiência foi muito interessante, porque foi a primeira vez que um grupo de mulheres bem misturado também podia sair para tocar y girar en el mundo. Y bueno, eso fue muy novo, assim, muito global e internacional. E é uma cultura também, né? São culturas, né? Tanto a japonesa quanto a coreana, bastante conservadoras, né? Claro que você tem centros como Tóquio, né? Grandes cidades que você tem as mulheres já mais modernas, mas eu imagino que tenha sido mesmo juntar essa coisa, esse universo folclórico novo para elas, né? Realmente, em pleno século XXI, uma novidade, né? Vamos chamar de volta a Fernanda e o Joe para a gente começar a nossa conversa, a nossa roda? Acho claro. Que a Mariel travou. Travou. Pois é. Eu queria começar aqui a nossa conversa falando um pouquinho primeiro que nós somos artistas, né? Mas o artista de hoje em dia, ele é um pouco produtor também, né? Ele precisa se produzir, ele precisa, ainda mais vocês como instrumentistas, né? Como a Mariel, que é multi-instrumentista, arranjadora, enfim, então passa um pouco pela produção musical, por se produzir mesmo, entender para onde você quer ir, onde você quer chegar. Isso mudou muito ao longo do tempo, né? E aí eu queria um pouquinho a gente começar sobre esse desafio de ser artista e se produzir e se colocar no mundo de hoje. Mariel, só para trazer aqui o que eu acabei de falar, eu queria abrir a roda com a gente conversando um pouco sobre o ser artista e a necessidade de se produzir, de se colocar, não só produzir musicalmente, entender o que a sua música vai carregar, mas de se produzir no mundo, né? Hoje com as redes, com as plataformas, com a internet, enfim. Vamos... Quem quer começar? Quer começar, Fernanda? A gente continua a mesma roda alfabética? Pode ser, claro. Então, assim, falando um pouquinho primeiro da produção musical, né? Desde que eu voltei ao Brasil, que eu morei 15 anos na Espanha, já na produção do meu primeiro disco, que foi coproduzido, né? Foi uma produção brasileira, o produtor era espanhol, o Cope Gutierrez, mas foi uma produção, foi tudo gravado, assim, muitas coisas gravadas no Brasil, o Chico César, né, que tem 2 parcerias no disco, Praianos, né, que dá nome ao primeiro disco, uma canção com ele, e depois eu tive no Nordeste produzindo músicos e junto com músicos da Espanha.
Nesse momento eu comecei a fazer coprodução musical, né? Sempre me interessou muito, mas eu ainda não pegava na máquina, no Logic, né, para editar e fazer o meu próprio caminho. Eu ficava só de olho, assim, falando, nossa, um dia eu vou fazer isso, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, e eu comecei assim a pensar, eu já fazia trilhas sonoras, mas sempre em coprodução também, e começaram a surgir muitos convites por ter uma mãe documentarista também, enfim, tá no meio, e eu comecei a ter necessidade de aprender a fazer a produção musical em função de trilhas sonoras, né? E aí eu comecei esse processo já tem uns 6 anos, né? E nesse momento eu vejo vários artistas. Outro dia eu vi a Zélia Duncan falando que, né, Duncan que nunca tinha feito isso e que começou a fazer, e que está pirando, que está adorando se gravar, né? Eu acho que está todo mundo, de certa forma, começando a fazer um pouco mais isso por necessidade, porque senão a gente não produz, né? E, assim, esse segundo disco, praticamente, assim, foi uma coprodução com vários produtores, né? Então, eu queria manter a relação com a Espanha, então tem o Uma, né, que é um produtor, o guitarrista do Jorge Drexler, um grande produtor de Marlango, né, que é da Espanha. Eu queria trabalhar com ele, mas eu estava, né, isso já antes da pandemia, eu estava aqui. Depois o nosso grande Sacha Bach, né, o Chico Correia da Paraíba, com quem eu trabalho há muito tempo, né, DJ e produtor, que eu já gravei no primeiro disco, Chico Correia Electronic Band, dele várias coisas. Então eu falei, bom, então eu tenho que estar no comando dessa história e coproduzir, né? E eu falei, agora você vai, acredita em você e vai, né? E aí eu comecei a estudar mais ainda o Logic, né? E trabalhar e me produzir, e foi incrível, porque assim, eu sabia muito bem o que eu queria, há muito tempo eu já sei o que eu quero, porque estudo música desde os 6 anos de idade, né? Estudei violino, piano e tal, desde pequenininha, então assim, eu sabia o que eu queria, mas é muito bom você poder pegar e editar e colocar o que você quer, e criar vozes, e pensar em arranjos, e chamar os coprodutores. Eu me coloquei mais no lugar da produtora com coprodutores, né? É incrível. É uma independência, assim, maravilhosa, sabe? É uma coisa, assim, incrível, né? Porque você vai se descobrindo. Então, assim, desde então, eu já fiz várias trilhas, acabei de fazer uma trilha para um filme, fiz muitas peças da Espanha, tenho trabalhado do Brasil com a Espanha, que me faz não perder esse vínculo quando eu não estou lá fazendo show, né? Sempre no final do ano eu fico 3 meses lá em turnê, né, pela Europa. O ano passado eu não pude ir, mas eu acho incrível essa independência, né, e essa possibilidade também de poder dialogar com qualquer pessoa do mundo, né? Isso que a Mariel depois vai falar, que ela está num coletivo e está dialogando com outras pessoas, quer dizer, você pode fazer tanta coisa incrível tendo essa liberdade, né? Então, do ponto de vista musical, o que eu posso dizer da minha trajetória é isso. Do ponto de vista de projeto, eu mudei muito a minha mentalidade, porque eu voltei para o Brasil, demorei um tempo a entender que eu precisava me colocar no lugar também da produtora dos meus projetos, eu precisava, porque na Europa a gente tem a questão da curadoria, ela é muito forte, né? Você tem, por exemplo, todo bairro tem seu centro cultural, que tem um curador, né? Um programador de teatro, de dança, então, assim, existe uma política cultural nesse sentido muito forte, né? Então, você tá muito preocupado com o seu trabalho artístico, que é muito bom, né? Porque você está sempre fazendo turnê, festival, e tem gente sempre te vendo, é uma coisa, é um pensamento diferente. No Brasil também tem isso, mas é incomparável, né? A gente tem o Sesc, a gente tem alguns festivais, vários festivais, mas a proporção é muito menor, porque se você pensa que cada bairro tem o seu centro cultural, não tem como a gente comparar, né? E isso é toda a Europa, tem essa política cultural. Então, eu demorei um tempo a entender, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei 1 ano, né, lançando o Praianos, eu fiquei, já depois, lancei na Europa, depois vim aqui, fiquei 1 ano em São Paulo, 1 ano no Rio, morando, depois, em 2013, eu voltei para a minha cidade, Brasília. E aí, aqui, eu falei, nossa, eu preciso realmente estudar um pouco sobre essa questão de projeto. E, por exemplo, esse segundo disco foi feito com o FAC, Fundo de Apoio à Cultura, né? Nosso fundo de Brasília, né?
E foi incrível, porque eu não perdi o contato com o Sacha, nem com os músicos, né? A participação do Ney Matogrosso, que depois me chamou para fazer parte do selo dele, mas tudo isso aconteceu eu estando em Brasília, isso, né, antes de todo esse processo da pandemia, né? Eu acho que as coisas já mudaram muito, eu acho que a gente tem que pensar, por um lado, mesmo que a gente tem muitos recursos onde a gente está, como eu falei no início, né, quando você abriu e me convidou, essa coisa da nossa aldeia ao mundo, eu acho que a gente precisa cuidar mais do nosso lugar também, né? E que não precisamos estar todos juntos num lugar só. Há tanto por se fazer aonde você está, e ter essa possibilidade de circular, seja por meio dessas coproduções virtuais, como eu falei, né? Ou pelo trabalho de viagem, né, de encontros, né, que eu estou em Brasília, mas eu estou a qualquer hora no Rio, ou em São Paulo, ou no mundo, ou em Madrid, né? Estamos aqui em Chile, Argentina, Rio de Janeiro, isso. Brasília, Juiz de Fora, estamos isso. Aqui então, multiculturais. Eu acho que nós estamos num mundo cada vez mais multipluri, né? E multicultural, e que a gente tem muita coisa interessante. Eu estou em Brasília, sou de Brasília, sou do Cerrado, né? A gente tem aqui uma natureza exuberante, a gente tem uma cultura que é a mistura de todas as culturas do Brasil. Então, eu aqui em Brasília tenho possibilidade de estar em contato com pessoas do Brasil inteiro, né? Também. E, enfim, eu sou do mundo, sou Minas Gerais. Agora, o Joe, ele é do mundo mesmo, né? O Joe, como filho de diplomata, ele não tem fronteiras, né, Joe? Como é que foi para você essa coisa do se produzir, essas mudanças todas que você viu ao longo desse tempo, tudo que você acompanhou e ser um artista hoje? Nossa, eu sou vintage, viu? Eu começo... O Logic, para mim, foi um negócio muito moderno. Eu lembro quando apareceu o fax, já para mim era um negócio que eu não entendia direito o que era. Mas eu acho que a minha aventura de produção foi com o meu primeiro disco, que eu chamo Esto es solo una canción, que eu gravei no Brasil, com direção musical de um pianista fabuloso, peruano, Lito Figueroa. E ele me deu a força, no momento, me deu a confiança de dizer, pô, vamos gravar isso aí, tão bonitas essas músicas, não fica escondendo, não. E eu tinha essa coisa que o tempo todo que eu estava morando no Brasil, eu compunha, mas compunha em espanhol, não sei por quê. Eu tinha vergonha de compor em português, mas tudo bem, porque isso ajudou a eu ter uma malinha cheia de música, né? Que quando chegou o momento, era... Bom, vamos gravar isso aí. Falava, então vamos gravar, vamos ver como é que faz. E aí foi minha primeira produção. Aí a minha primeira produção foi chamar os músicos, estava Luizão Maia, estava o Rodrigo, uma porrada de gente. Eu tinha que explicar para eles o conceito do que era o Chile. Aí eu comprei umas latinhas de marisco, um vinho, umas revistas, assim, para falar, mostrar um pouquinho de que se tratava e falar um pouquinho da história das músicas, que no fundo eram músicas que falavam da realidade reprimida que estava vivendo o Chile naquele momento. Naturalmente, minha história com o Grupo Congresso, que se chamava Congresso, quando o Congresso estava proibido e fechado, já com isso era uma provocação. Então, o trabalho da metáfora na hora de compor e de escrever era fundamental. Então, eu continuei com esse trabalho, tentando não cair no abstrato, né, mas tentando dizer as coisas, mas de uma maneira que o cara, é mesmo que ele falou? Aí você, não, isso é poesia, isso não é bem o que o senhor está entendendo, não. Então, porque tinha certa repressão naquele momento, mas isso me ensinou a escrever, e eu tinha que explicar, então chamei os músicos, a gente se juntou, falou do Chile, e entrei no estúdio, e vamos gravando. Eu lembro que o engenheiro falava para mim, mas, pô, você é percussionista, você não está tocando em música nenhuma. Não, bicho, deixa os caras tocar, depois eu entro no final. Deixa eu entender esse negócio aqui, porque a primeira coisa que eu tive que aprender é entender a mesa, né? Como é que funciona isso aqui? Como é que eu vou pedir para o engenheiro o que eu quero? Então, era porque eu não sabia meter a mão na mesa, mas eu tinha que aprender a pedir, né? A pedir com jeito e procurar... Você estava de produtor, né? Você estava de produtor, coordenando tudo ali. E sem saber direito o que se chamava produtor, né? Era aquele tempo. Depois, com os anos, a gente foi aprendendo, mas eu sou um pouco da escola
imagina agora com a pandemia, eu comecei com computador, meus negocinhos, microfone, essas coisas todas, mas eu continuo acreditando no trabalho coletivo. Eu gosto do trabalho coletivo, eu gosto de depender, eu adoro brincar e fazer vozes e usar esses pedais para você, mas quando você está na real, que você, mesmo que seja no Zoom, que eu canto uma coisa e outro me responde, isso eu acho que é impagável, mas isso é um negócio, porque eu já estou velho. Então, um negócio que eu tento trabalhar com a modernidade, mas eu vejo o trabalho do meu filho, o trabalho da minha filha, eles já estão ao outro nível, né? Eles já estão justamente com contatos com amigos no Japão, já eles estão fazendo música, já estão entendendo música de 1 minuto e meio, sabe? Um negócio denso, assim, 1 minuto e meio de uma pílula de densidade musical, assim, mas porque a visão deles é que já o mundo do jeito que está, o mundo de um cara de 18, de 20 anos, ele já não tem mais cabeça para escutar Pink Floyd, ele não tem esse tempo todo para ficar sentado ouvindo um disco, é muita informação. Então, esse conceito, eu fiquei até assustado, né? 1 minuto e meio, e aí eles me mostram uma porrada de artistas japoneses que estão fazendo música de 1 minuto e meio, e tudo assim, uma barra pesada, assim, uma música poderosíssima. Então, frente a isso, eu sinto que eu tenho que ficar no meu lugar, ser dependente também, mas eu acho isso gostoso, porque imediatamente você tem o feedback da pessoa que está trabalhando, e naturalmente você vai trabalhar com um engenheiro que seja da sua confiança e que tenha confiança em dizer, você acha isso mesmo? Você acha que esse violino vai aí mesmo, sabe? Então, isso eu acho impagável, eu adoro. Eu não tenho viajado, eu ainda gosto de viajar sozinho no violão, compor com violão, gravar, ouvir, apresentar para os colegas, gostou, não gostou, porque eu sou da ideia de que uma música é boa ou não é boa. Não adianta você, se a música não é boa, não adianta você maquiar, botar vermelho, brinco, porque não está legal, não vai ficar aquela coisa meio Miss Venezuela, né? Aquele negócio meio assim, cheio de coisa, de botox, e não dá certo isso aí. Então, eu continuo tendo essa visão, eu gosto de ter esse contato. E agora, com o tema da pandemia, tem sido terrível, né? Terrível. Mas, graças a Deus, a tecnologia também ajuda a você não perder o rumo, né? Não perder o rumo. Eu queria falar uma coisa. Ficar isolado. Não, isso é impossível, né? Existem esses meios, né? Essas coisas. Eu queria falar uma coisa muito bonita, Fernanda, para você. Quando meu filho nasceu, ele teve que ficar em incubadora. E eu lembro que dentro do espaço onde ele estava, rolava um som muito especial, que realmente tocava a fibra, um negócio muito, muito forte. E a pediatra me deu um disco que chama Música Amnio. E é música justamente para os bebês que estão prematuros, e que é uma música muito poderosa, é um negócio que eu lembro quando eu escutei com minha esposa, a gente escutou e deu uma coisa, umas lágrimas, porque é uma sensação, é uma música que o bebê está ouvindo dentro da barriguinha, né? É um negócio alucinante isso aí. Só queria falar isso para você, que eu acho esse trabalho maravilhoso, maravilhoso. Sensacional. É isso aí. Mariel, conta você um pouquinho para a gente as suas andanças, os seus desafios de artista que tem que produzir, que tem que colocar o trabalho na rua. Vou tentar falar. Não, eu estava lembrando que no ano passado a gente participou num concurso, o nome é Beyond Music, é una plataforma de músicos de todo el mundo, internacional, y ganamos, yo gané como una música que yo fiz, con la participación de músicos de todo el planeta. Una mujer bueno, un bajista de Cuba, un guitarrista de Europa, gente de todo o mundo. Foi muito incrível essa experiência no meio da pandemia, porque eu estava igual assim também. Eu sou muito da música, que eu faço muito com a gente. Eu gosto de tocar e de fazer
aí num momento, e bom, e foi muito legal porque eu fiquei aí no caminho, sabe, também. E o produtor da música, e essa música ganhou o concurso, e o produtor foi Manu Katché, o baterista do Sting, e foi uma experiência incrível, sabe? Porque ele mandou para a gente um vídeo falando da música, ele escutando no estúdio, assim, em um ambiente muito carinhoso, assim, foi muito incrível a experiência de fazer música com muita gente do mundo. E, bom, isso ficou muito lindo. E na Argentina é bem intenso fazer música, sabe? Tem que estar todo o tempo aí, muita paixão e paixão, é isso. E muito trabalho, muito. Eu gosto muito de produzir, eu arranjo, sou pianista, eu também faço muita coisa, escrevo muita música e mando também. A experiência que fiz no Japão e na Coreia foi também, eu escrevi música para... Escrever arranjo, né? Arranjo também. E eu fiz bastantes composições. E bom, muito trabalho sempre. Eu só trabalho direito. Que bom, né? Que ótimo. Eu comecei, meu primeiro disco foi lançado em 2014, né? Eu sou de uma família musical, uma família que eu nasci dentro da música no backstage, né? Acompanhando os grupos vocais da década de 70. Eu nasci junto com o Boca Livre, quase, que foi muito marcante, né? Então, essa foi uma escola muito forte para mim. E eu, durante esse tempo todo em que eu falei, não, vou lançar meu disco, vou colocar minha cara no mundo, mostrar as minhas músicas, eu sempre fui muito produtora de mim mesma, porque eu entendia que onde eu estava, eu tinha uma linguagem tão própria que eu precisava buscar um caminho que era meu. Então, eu comecei a ir às feiras de música por toda a Europa, eu comecei a entender do assunto, né? Assim, o que eu estou querendo fazer, onde eu vou colocar, para onde vai minha música, para onde vai o meu trabalho. Então, eu sempre fui me produzindo nesse sentido. E eu tenho uma sorte enorme de ser casada com um produtor musical, que para mim é o grande produtor musical, porque eu adoro o trabalho dele, adoro tudo que ele faz. E ele conhece o que eu gosto de ouvir como ninguém. Então, eu tenho realmente uma grande sorte. Fazer música, eu vou compondo e ele já bota no Pro Tools, já toca não sei o quê, já bota não sei o quê, já chama. E a gente, durante a pandemia, lançou música assim, né? Um grava aqui, outro grava ali, manda para o não sei quem. Eu gosto muito do ensemble também, né? O fazer da música é um fazer coletivo, né? Então, o ensemble é importante. Não é a gente sozinho ali faz música para a gente mesmo, né? O importante é a gente compartilhar. E aí eu queria, então, passar para um próximo ponto, que é pandemia. A gente veio, né? A gente vivia de uma música que fazia um trabalho, lançava e circulava. E agora a gente não pode mais circular. A gente não pode mais ir para o estúdio. A gente não pode mais estar junto. A gente não pode mais estar no coletivo. Então, como é que foi para vocês esse desafio de se readaptar, né? Assim, a gente perdeu uma das maiores fontes de renda para todo músico, para todo artista, né? E produtor, que é o ao vivo, e tem que se reinventar, porque a gente não parou de produzir música, a gente não parou, as pessoas não pararam de consumir música. Então, como é que vocês conseguiram, nesses períodos tão desafiadores, continuar com o seu trabalho, continuar fazendo música e arte? E aí eu vou rodar ao contrário agora, pode ser, Mariel? Claro, pode ser. Eu acho que eu fiz um trabalho muito espiritual, sabe? Assim, eu morava no campo, eu falei que morava na campo, no meio do campo, estava sozinha, e foi assim, eu tentei fazer muita conexão, assim, para dentro da pessoa, e tentar ficar, assim, bem na direção.
no começo eu fiquei muito tempo tocando assim mesmo e gravando, fiz um estúdio portátil, caseiro, assim, home studio, e gravei muita coisa y para mí fue como, la música fue el eje, digamos, que me mantuvo en la pandemia, en todo sentido, en todo sentido, sí, na vida. Eu continuei dando aulas, muita aula também, muita gravação também, para gente, para muita gente. Mas você sentiu alguma dificuldade de lançar e de mostrar e de fazer, estando no campo, estando fora do centro? Ou a gente, trancado na pandemia, o mundo virou a aldeia global, né? Como a Fernanda fala, a gente é um ser do mundo, né? Mas os sistemas mudaram, né? Tudo, mudou tudo. Na minha vida mudou tudo, assim. Mas esse é outro assunto, sabe? Mas o outro capítulo. Essa é outra roda, né? Joe, como foi para você? Você Oi. que tem uma carreira tão estabelecida, né, de turnê e de gravar, como foi essa mudança? Como foi esse desafio de se lançar no mundo e de estar produzindo em tempos que aí a periferia já perdeu o sentido, né? Porque agora a gente já perdeu fronteira. A gente pode estar aonde for, no meio do mato, está no mundo. Exato. Isso é maravilhoso. A história é que aqui no Chile, antes da pandemia, aconteceu o que chamou estallido social, que foi o estouro social, que as pessoas realmente saíram para a rua, já o negócio não dava mais, o povo não estava aguentando mais, e o povo tomou as ruas, e 1 milhão de pessoas no centro da cidade, muita violência policial, muita repressão, milico na rua, uma sensação muito estranha. E no meio disso, eu estava fiz uma produção de 1 ano para poder tocar num lugar que chama Movistar Arena, que é um lugar de 14 mil pessoas, que você tem que alugar, e a gente tinha alugado esse lugar 1 ano antes. Então, quando a gente ia fazer o show, estava o caos, e a gente não sabia se ia poder fazer esse show, e eram 150 pessoas trabalhando na produção do show, visual e tudo, e até o último minuto a gente não sabia se ia ter a licença para poder fazer esse show, mas a gente conseguiu fazer o show, e foi um show, a casa cheia, não teve problema, não teve repressão, foi muito oportuno para todos, porque estava todo mundo muito estressado com essa situação quase de revolução na rua, então foi uma situação boa, a gente gravou esse disco, foi um disco ao vivo com vários convidados de artistas locais, e foi muito bonito, foi um show muito bonito que a gente conseguiu fazer. Depois disso, continuou, né? Continuou essa situação, essa incertidão política no país, e apareceu a famosa pandemia. E aí aconteceu a famosa pandemia. Eu também estava numa situação como o Mariel, eu estava fora de Santiago, e me pegou numa situação em que eu só tinha meu computador e um celular, e um violão e um bongô. E minha família, logicamente, né? Mas essa sensação, para mim, foi terrível, porque foi uma sensação de você estar vendo música que você está cantando há 20 anos, que continua sendo presente, viva, né? E dá essa sensação de que não aconteceu nada. Foi um momento muito difícil, um negócio que eu não conseguia pegar nem no violão, que eu chorava, eu me sentia fracassado, me sentia muito mal. Isso demorou bastante, porque a gente não podia sair daí, não tinha contato com o resto do meu time, do meu povo, até que apareceu o Zoom e a gente começou a se dar força, e agora, graças a esse estouro público, hoje o Chile já está se preparando para uma nova Constituição, o que quer dizer que não foi em vão. E agora, depois de muito tempo, nós nos juntamos assim num lugar aqui nos Andes, aqui perto de aí na fronteira quase com a Argentina, e a gente gravou, a gente se juntou para tocar.
E como o resto do time, sei lá, pessoal do visual, do som, todo mundo queria participar, então a gente, vamos lá. E a gente gravou e gravou de dia, gravou de noite, aí olhamos, vimos que o negócio estava legalzinho, e agora é dia 19 de junho, a gente vai lançar por streaming esse show que a gente gravou. Mas isso depois de 1 ano e meio de silêncio, né? Realmente de uma situação de estranha, né? Porque eu acho que em cada lugar a pandemia tem sido tratada de um jeito ou de outro, né? Do jeito que foi tratado aqui, todo mundo vacinado, mas os hospitais estão quebrados, não cabe mais ninguém. Então, uma situação bastante complexa. Agora, essa música, eu sinto que minha música, até o dia de hoje, dentro do espírito do Chile, continua tendo uma característica quase de saração da alma, né? Sabe, fazer um carinhozinho, né? Então, isso, agora a gente, graças a Deus, tem tido muita repercussão isso, e Deus queira que funcione legal, mas a gente teve que trabalhar com todos os protocolos, com exame de sangue, com PCR, com tudo, para poder gravar isso. Mas é o jeito, se a gente tem que pagar esse preço para poder tocar junto, eu já falei com o meu povo está disposto a correr esse preço, vamos fazer o exame, mas a gente não pode deixar de tocar junto, porque o efeito que faz com as pessoas, com o público, é muito especial, mais do que se eu estivesse na minha casa produzindo, que seria maravilhoso para mim, mas eu acho que seria estranho para o meu público se eu não apareço com a minha galera, porque a gente tem que mostrar uma sensação de unidade num momento muito difícil, porque quando houve o estouro, como muitos artistas apoiamos a causa política, então o governo simplesmente fechou as portas da música, fechou as portas da cultura, fechou tudo. Então, não tem, eu ouço falar desses organismos, né, da Europa, as coisas que ainda tem no Brasil. Aqui no Chile a gente não tem nada, Tem um cara puxando freio de mão geral o tempo todo, dificultando qualquer atividade, mas isso faz que o desafio seja maior, e a gente gosta de desafio. Eu adoro estar com 62 anos aceitando o desafio e correndo atrás. Então, eu sei que o mundo vai mudar muitíssimo, e como diz a música, nada será como antes amanhã, nada será como antes amanhã. Agora, a gente não pode deixar de fazer e de inventar e de continuar junto com as pessoas, porque a gente tem um papel importantíssimo dentro de uma sociedade cuja cultura tem sido maltratada o tempo todo. Ou seja, o espírito do Víctor Jara é uma coisa que isso ficou demonstrado. O que a ditadura fez com o Víctor Jara foi, como dizer, isso é o destino da música. Se você quiser fazer música aqui no Chile, não vai poder. Esse é o espírito. Então, a gente sente um orgulho muito grande porque a gente já dobrou a mão desse espírito e agora está nascendo um novo Chile, e é bonito sentir que você, pelo menos, gerou uma energia positiva dentro dessas situações que a gente sabe como começam, mas não sabe como acabam, né? Então, essa sensação, sinto que é importante. Eu acho que cada país da América Latina tem realidades complexas, né, sobretudo, mas agora uma das coisas mais maravilhosas da América Latina é que esse continente não para, esse continente tem cultura, muita cultura, tem muito para mostrar, e a gente tem muito que aprender. Agora eu estou trabalhando num projeto que tem a ver com os Incas, do trabalho dos Incas aqui no Chile, onde eles chegaram, e tem sido uma viagem assim alucinante, porque os Incas não têm nada escrito. Tudo foi alguém que me falou, alguém que me contou. Deve ser incrível isso. É incrível. Então, o único testemunho que você tem é a música. Né? Você pega um cara tocando aqui um charango, tocando um ronroco, e o cara viaja 3 dias naquilo ali, e aí você já sai dos Andes, você vai para o Tibete, vai para a Mongólia, sabe? É um negócio... Isso, 62 anos, ano 2021, e a gente continua aprendendo e descobrindo coisas que estão aí do lado, e que você está mais preocupado do Sting.
sabe? E agora... A gente circula pouco, né, Joe? A gente aqui internamente, né, Brasil e América Latina, né, a gente circula pouco entre a gente. Exato. Principalmente Brasil e América, né, assim, o Brasil se coloca num lugar de destaque, né? Porque eu acho que entre Chile, Argentina, Peru, Colômbia, Bolívia, Uruguai, se circula mais do que com o Brasil. Esse diálogo a gente precisa aprofundar também, né? Olha, eu não sei se é tão assim. A gente agora, no Chile, a gente está recebendo uma quantidade de imigrantes que o Chile não tinha visto nunca. E isso está gerando uma nova geração, porque todos falamos espanhol, mas é como se cada espanhol fosse uma língua diferente, né? Porque o argentino fala de um jeito e o uruguaio parece que fala igual, mas quando você fala no Uruguai, diz, não, perdóname, eu sou uruguaio, ¿viste? Os argentos falam distinto. E parece que os caras estão falando a mesma língua. Então você vai para a Bolívia e eles falam assim, todos, e você vai para o Peru e te falam de outra forma, ¿viste? Pata. Então, cada um fala uma língua, sabe? E essa língua tem a ver com alimento, tem a ver com a música, tem a ver com ancestros, né, que estão ali, né, que são a raiz, com a cultura, a raiz, né? E como mistura, de repente tem palavras em chileno que você pode falar para um argentino, o argentino não vai entender. Por exemplo, o argentino diz está recopado é porque está legal. Quando você diz está recopado aqui no Chile é porque está tudo ruim. Então o negócio você tem que aprender, e isso eu acho fascinante, eu acho isso fascinante, é fascinante. Agora, essa questão a Fernanda pode falar um pouco mais para a gente também, essa questão do governo que não apoia, o governo que corta, né, que sufoca a arte, que sufoca o artista porque se levanta contra. Esse foi um desafio também adicional ao nosso desafio pandêmico, né, Fernanda? Eu, de Brasília, fiquei com esse assunto, né? Olha, está me devendo uma cerveja, Joana. Está me devendo uma cerveja. Pode deixar. Estou brincando. Então, é porque é tão complicado, assim, né? Tudo que a gente está vivendo, né? Que é tão difícil, assim. Por outro lado, eu vou te dizer uma coisa. Na Europa, não existe essa questão dos editais, né? Não existe o governo subvencionando a arte. Não existe. Tudo é privado. Tudo é outro pensamento, sabe? Então, assim, quando eu voltei a morar no Brasil, eu refleti muito sobre isso, né? Não estou dizendo que não seja importante, acho fundamental, né, que exista. Mas eu acho que é fundamental que a gente faça uma reflexão profunda sobre esse nosso momento, né, também, onde a gente tem que ser independente. Todo mundo foi forçado a ser independente. Todo mundo foi forçado a criar o seu trabalho e a pensar o seu trabalho, né? Então, assim, essa eu acho que é uma discussão, do ponto de vista, Jana, da política, né, cultural, é uma questão, eu acho que é uma discussão ampla, sabe? É uma discussão assim que dá mais um encontro e muitas conversas sobre isso, porque realmente eu acho assim, como eu te falei, meu último disco, né? Eu não poderia ter feito ele se eu não tivesse o apoio do Fundo de Cultura, né? Então, assim, eu sei o quanto isso é importante, por exemplo, aqui em Brasília. Até porque eu faço parte há 20 anos dessa companhia que eu te falei de teatro para bebês, La Casa Inquieta, que veio para o Brasil e começou a fazer um intercâmbio em São Paulo com o grupo Sobre Evento, e nós somos assim, um pouco os pioneiros que trouxemos o teatro para bebê no Brasil, né? Só dando um exemplo, para falar de que aqui em Brasília se criou uma política cultural, os editais, já tem muitos editais para a primeira infância, entende? E Brasília, por exemplo, é um lugar que é um dos lugares do Brasil que mais tem grupos muito bons de teatro para bebês, que já circulam por festivais internacionais, né? Em todo o mundo, né? Então, assim, é muito importante a questão da política cultural e da subvenção. Eu não estou dizendo que ela não é importante, ela é fundamental, né? Agora, também acho que a gente precisa se reinventar, encontrar outras formas, né, de estar e de trabalhar,
né? Acho que isso é importante. A Europa me deu essa visão, né? De bater num café, por exemplo, em Madrid, eu fiquei conhecida e comecei a ser chamada por grandes músicos, fiz um single, fui parar no Japão, fiquei 4 anos vivendo direito de autor de uma canção que explodiu, né, no Japão, tive no Blue Note, em Tóquio, enfim, uma carreira internacional incrível em função de uma atitude minha. Eu bati lá no Stars Café, na Gran Via, em Madrid, falei, esse lugar é incrível e eu quero tocar aqui toda quarta-feira. Mas aqui não tem música, justamente por isso. Vamos colocar aqui música. E aí eu fiquei 4 anos trabalhando nesse lugar, e eu recebi, e ali cantava muita bossa nova, logicamente, ali eu construí um pilar, porque a partir dali, os músicos de jazz, então eu ia nos lugares que a Concha Buica tocava também, estava sempre ali junto com aqueles músicos daquela época, porque as pessoas vinham, me conheciam, e eu estava toda quarta-feira, durante 4 anos, no mesmo lugar, entende? Você construiu um caminho, né? Uma história, você foi fazendo uma tradição. E a partir dali, muitos convites, e de repente, quando eu vi, eu tinha uma carreira forte, eu nem sabia que tinha, quando eu recebi o telefonema para trabalhar no filme do Almodóvar, eu achei que eles estavam me ligando por engano. Não era, será que é isso mesmo que eu estou escutando, né? Depois, assim, fui fazer uma turnê com Carlos Núñez pelo mundo, que depois do Paco de Lucía é um dos maiores instrumentistas da Espanha, né? Com um disco que ele gravou no Brasil, com Lenine, Adriana Calcanhoto, né? O Alvorada do Brasil. Fiz essa turnê cantando esse disco, que era um disco muito cantado, e muitos outros trabalhos, e todos nesse lugar onde eu fui atrás e eu construí. E eu construí onde não tinha, entende? E, de certa forma, eu acho que a gente precisa construir onde não tem. E aí a gente volta para a aldeia e para o mundo, né? Sim. É claro que a gente precisa de uma política cultural, sim, mas a gente precisa também entender que a gente precisa... olhar o mundo, olhar ao nosso redor e ver como as coisas estão acontecendo, né? O trabalho do artista é um trabalho de doação também, é um trabalho, né? Então, isso se reflete também no fazer profissional. Buscar as oportunidades, né, Fernanda? Buscar onde que está, então, esse público, para onde que eu posso me mostrar a minha música, né? Porque é a coisa de sair do seu casulo e para onde eu vou, então? Eu quero levar essa mensagem, eu quero levar esse trabalho. E aí, né? Para onde eu vou? É incrível isso, é mesmo do fazer. Exatamente, Jana. E não, às vezes não ia no lugar que todo mundo vai. É muito interessante. Eu acho que às vezes é mais importante escutar o que você de verdade quer fazer. Porque eu acho assim, tudo o que aconteceu na minha carreira, eu me sinto muito privilegiada por ter escolhido esse caminho, de fazer aquilo que eu realmente queria fazer. Eu tive convites na Europa para assinar contratos discográficos que eu sei que eu ia ir para um outro lugar completamente diferente do lugar que eu estou hoje. E eu não me arrependo, mesmo no meu momento de maior sucesso lá, enfim, entende? Porque eu tenho uma liberdade e eu estou me reinventando, e eu quero me reinventar, eu quero descobrir outras coisas, eu quero estar me sentindo que eu posso estar sempre descobrindo capacidades ainda, que eu ainda não sei de mim mesma também, sabe? Eu acho que a gente tem muitas capacidades. A gente tem que ser fiel à nossa verdade, né? Não é o mercado quem dita uma carreira, né? Não é, se a gente, como artista, se entrega para o que o mercado pede, a gente perdeu a essência, né? Então, é muito fundamental a gente se manter, né? E num mundo que a gente tem diariamente, sobem 60 mil músicas no Spotify. Então, assim, é um universo que, se você não estiver fiel na sua verdade, na sua essência, no seu caminho, firme e forte, é muito fácil se perder. Né? É muito fácil você enveredar e quando você vê, você está lá longe de quem você é. A gente está chegando ao fim. É uma pena, porque é uma delícia. Eu acho que a gente tem tanta coisa para falar. É uma oportunidade tão bacana que o Sensorial e o Andar de Baixo estão dando da gente conectar aqui esses países, essas pessoas tão incríveis, mas estamos chegando ao fim. E eu queria, então, fazer uma última rodada com uma falazinha final
Vou pedir para a gente ficar um pouco mais sucinto, para a gente poder todo mundo falar, e agradecer enormemente a todos vocês, o tempo de vocês aqui. Foi uma delícia. Quero fazer música com todos vocês. Quero aproveitar que a gente não tem mais fronteira, vamos integrar, vamos trabalhar junto, vamos... Colaboração, né? Que você está falando, Fernanda, a coisa de você... O collab, né? Tá lá com a Espanha, tá com não sei aonde, trazendo olhares para o nosso trabalho, né? Isso. Eu queria, então, concluir falando, reafirmando uma coisa que eu acho que é muito importante que você falou, que é ser fiel à tua própria essência. Eu, sinceramente, acho que esse é um ponto-chave. Eu acho que, quando a gente faz isso, o mundo nos reconhece no momento certo. Existe um momento, tudo na vida, para tudo na vida existe um momento. Então, não nos percamos de vista, né? É importante seguir a nossa essência, aquilo que a gente acredita, e unir essas forças, né, com outras pessoas que estão nessa vibração, e, ao mesmo tempo, também, eu que sou professora também, relembrar, né, esse lugar para cada artista, porque, no fundo, o que a gente mais quer de uma artista é a autenticidade, né? É isso que faz a gente querer estar com o artista. O seu talento único. E essa essência que você falou, esse caminho de seguir a essência, é o que vai nos levar para onde a gente realmente tem que estar, né? E aí tudo flui, tudo flui. Exatamente. Joe! Oi. Bom, nada, eu acho que reconhecer o dom, ser agradecido desse dom e ser fiel ao dom. Quando acender aquele farol ali no final, vai atrás dele. Não vai ser fácil, mas a promessa que esse farol está te dando é única, e é o seu dom. E esse dom é único, porque cada ser humano é único. E, como diz o ditado sufi, as tábuas foram entregadas a Moisés em música. Por isso que a música permite que nós, com a música, possamos nos entender em qualquer lugar do planeta. Eu não sei dizer bom dia em finlandês, mas eu sei que se eu pegar um violão, a gente vai curtir um momento legal. Mas é isso aí, gente. Eu queria agradecer essa oportunidade e fiquei com vontade de repetir, porque eu acho que são tantos temas lindos que a gente tem que falar, e seria tão bonito também poder falar em castelhano e poder compartir em castelhano e que hablemos y que el portuñol sea nuestra lengua del futuro. E muito agradecido, muito obrigado. E nada, boa sorte para cada um de nós, um beijo no coração de cada um. Muito obrigado por essa oportunidade. Vamos, mierda. Mariel. Lo mismo, la misma cosa, agradezco mucho este momento, esta conexión, y yo pienso lo mismo, que estamos acá para dar luz con nuestra música y todo el tiempo conectarnos y hacer que, lo mismo que dijo Fernanda, que la tierra en algún momento te reconoce y es el momento, y en ese momento hay que largar toda esa luz y toda esa música y conectarse y estar, y es la voz de Latinoamérica también, ¿no? Este portuñol que me parece que es tan rico, esta manera tan intensa que decía Joe de hacer a música com essa intensidade, com essa paixão, essa coisa assim bem super poderosa assim, que tem Latinoamérica, América do Sul. Eu acho que é muito importante essa conexão, e as mulheres também, não? A voz da mulher, eu acho que é muito importante. Em distintos roles, na produção, sobretudo, não? Eu acho na ideia, na criatividade, eu acho bem importante, na voz interior, particular, singular. Sensacional, Mariel. A gente acabou não entrando na questão do feminino, isso já é uma outra roda, porque a gente foi indo para outros, né? A conversa foi caminhando para outro lugar, porque o próprio ponto de vista da mulher na América Latina é o periférico do periférico. Mas, ao mesmo tempo, a gente não é periférico, porque a gente é uma grande família planetária, né? A nossa aldeia global, estamos aqui todos conectados. E uma coisa que essa pandemia trouxe foi deixar muito claro para a gente que as fronteiras, né, apesar das fronteiras físicas estarem
complicadas, as fronteiras virtuais estão abertas. A gente está falando com o mundo, a gente daqui fala com quem estiver aberto para nos ouvir, mantendo a nossa essência, nosso caminho, a nossa verdade, a nossa luz e levando isso para as pessoas com a nossa arte, né? Muito obrigada a todos. Uma delícia de conversa. Eu poderia fazer uma por semana com vocês e a gente tem muito para conversar. E essa de hoje a gente fica por aqui. Obrigada ao Sensorial Centro de Cultura, obrigada ao Andar de Baixo, obrigada, Lei Aldir Blanc, por possibilitar que projetos aconteçam, que a arte aconteça, e todos os fundos de cultura governamentais e os privados, que também são importantes, e que a gente consiga, como artista, achar caminhos para fazer nossa música chegar mundo afora. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Obrigada, Jana. Obrigada a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.